E todo desejo alimentado se torna desejo consumado. Você precisa tomar cuidado com os desejos que você está alimentando, porque mais cedo ou mais tarde eles poderão ser consumados. E aí você vai dizer assim: mas por que eu fiz isso? Por que chegou até aqui? Por que isso aconteceu? É porque desde lá de trás, quando você deveria ter aniquilado esse sentimento e desejo na sua procedência, você não fez. Em Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus disse para Caim: o pecado jaz à tua porta, ou seja, já está diante de você, sobre teu coração, teu desejo. Eu presinto, eu percebo, eu vejo a sua intenção pecaminosa. Aí Deus disse para ele em Gênesis 4, 7: mas cabe a você dominar o teu desejo. Diga quem está do seu lado: cabe a você dominar o teu desejo. Aminon não dominou o desejo, ele alimentou o desejo, ele cultivou o desejo. E o que é que acontece? Presta atenção. Ele comete um erro grave. Leia o versículo 3: tinha porém Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Alguém da família, era primo dele, era sobrinho de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. Versículo de número 4: o qual lhe disse: porque tu estás de dia em dia e tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber qual é o seu problema, tua necessidade, tua angústia? Então lhe disse Aminon: eu amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Olha só, ele nem considerava ela sua irmã, ele não lhe dava a devida honra e respeito. Por causa do sentimento perverso que estava no seu coração, ele tratava Tamar apenas como irmã de Absalão. Ele não respeitava o fato dela ser filha do mesmo pai. Presta atenção, versículo 5: Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama, finge-te de doente, quando te prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Para de ler de novo e presta atenção aqui. Aminon faz uma confissão errada a uma pessoa errada e recebe um conselho errado. Diga assim comigo: confissões erradas a pessoas erradas atraem conselhos e influências erradas. Diga de novo a quem está do seu lado: cuidado com quem te influencia. Veja a pessoa errada. Ele era seu primo, ele era sagaz, supostamente seu amigo, mas era sobrinho de seu pai. Ele precisava ouvir um bom conselho, ele precisava da influência certa, ele precisava de alguém que arrancasse do coração dele aquela intenção, aquele desejo. Ele precisava de alguém que tirasse aquela intenção, que o influenciasse positivamente, que fosse um incentivador de uma boa ideia, não de uma ideia errada, porque Jonadab foi incentivador de uma ideia errada. Jonadab tinha uma visão deturpada, uma visão perversa e desprovida de valores da situação. Quando ele fica sabendo do desejo de Aminon, da atração física, da compulsão, da obsessão que Aminon estava alimentando para com Tamar, ao invés dele desestimular aquele hábito de violência sexual, aquele hábito de aproximação e envolvimento ilícito e totalmente descabido, o que ele faz? Ele incentiva, ele arquiteta um plano, ele sugere algumas ações e algumas ideias. E sabe o que acontece? Aminon resolve alimentar aquela ideia. Ele já tinha um desejo, agora ele recebe uma ideia, e ele alimenta a ideia, ele resolve colocar a ideia em prática, e ele sofre a influência errada que Jonadab começa a exercer sobre ele. Amados, muitas vezes, por nós pais não sermos a influência certa, necessária para os nossos filhos, sabe quem os influencia? Amigos de escola, colegas de internet, contatos da internet, conhecidos que eles julgam serem amigos. Pois Jonadab, se fosse amigo de verdade, não incentivaria aquilo. Não se tratava só de uma violência contra qualquer moça. Ele também tinha laços familiares com aquela menina, e mesmo assim ele desconsiderou. Pais, filhos, moços, moças, escute o que eu vou te dizer aqui. Existem pessoas com essa mesma sagacidade ao teu redor, e você precisa abrir os seus olhos, porque às vezes você abre o seu coração, você fala de uma intenção, você fala de um desejo, você fala de uma vontade, você fala de uma intenção sua, e se esta pessoa não for a pessoa certa, não for a pessoa adequada, ela, ao invés de te aconselhar de forma positiva, ela pode te aconselhar de forma negativa. Ao invés dela te encaminhar para o caminho certo, ela pode te desencaminhar. Então, antes de você fazer
seus confidentes, algumas pessoas que você acha que vale a pena, que de fato são da sua confiança. Faça de seus pais seus confidentes. Eu sei que a intenção, o desejo de Aminon era absurdo, ele falar para Davi. Talvez isso seria algo que não soaria bem, poderia lhe causar grande constrangimento, mas Aminon não fala para Davi, não é por causa disso não. Ele já sabia que haveria a reprovação imediata do pai. Qual é o pai que vai consentir no abuso sexual da própria filha? Qual é o pai que vai aprovar um sentimento como esse? Ele não fala com Davi, porque ele sabia que obviamente Davi não concordaria. Às vezes nós pais temos a mania de dizer assim: ah não, meus filhos contam tudo para mim, minha filha fala tudo para mim. Cuidado, não se equivoque, sempre tenha uma ação de cautela. Confie na educação que você dá, confie na formação que você dá, mas supervisione sempre. Amém? Filhos, não confiem demais em si mesmos. Não achem que vocês são autossuficientes para resolver os seus próprios conflitos. Recorram sempre aos vossos pais. Eles já passaram pelos conflitos da adolescência, da juventude que você passou. Não pense que só você sentiu uma atração errada. Não pense só você que cedeu à prática, quem sabe, de masturbação ou de um ato sexual ilícito. Não pense que só você, quem sabe, se sentiu atraído por alguém que não deveria, se envolveu com alguma coisa que não deveria, fez alguma coisa que não deveria, praticou um ato ilícito que não deveria. Saiba de uma coisa que, com experiência própria ou vivenciada pelo tempo de vida, seus pais são as melhores pessoas para lhe aconselhar, lhe orientar e lhe ouvir. E por mais que você diga: pastor, mas ele é antiquado, ela é antiquada, não faz parte da minha geração. É verdade, não faz mesmo, mas entende bem o que você está passando por já ter vivido a mesma fase. E ainda que estejamos em tempos diferentes, não desacredite o que eu vou te dizer: as histórias se repetem. As situações só mudam de aparência, mas elas são as mesmas. Diz um grande pregador chamado Átila Brandão, cônsul, de Chipre no Brasil, e ele diz de forma clara que o cachorro é o mesmo, só muda a coleira. Os problemas são os mesmos. Muda a época, muda a forma com que acontece, mas os conflitos são iguais. Então você precisa tomar cuidado para quem você abre o seu coração. Cuidado com quem você se confidencia. É óbvio que todos nós precisamos de alguém para abrir o coração. Lembra de Maria? Já disse aqui, né? Ela recebe a notícia do anjo que vai ser mãe de Jesus, e ela não pode sair falando para todo mundo, mas ela precisava desabafar. Com alguém ela precisava falar. Era difícil segurar essa informação, esta responsabilidade sozinha. Ela vai à casa de uma prima chamada Isabel, e com ela fala: amado, você precisa de uma Isabel na sua vida, mas esta Isabel tem que ser uma pessoa de Deus de verdade. E esta Isabel pode ser seu pai, sua mãe, pode ser seu líder, sua líder, pode ser um amigo de fato, pode ser uma pessoa que segue e vive sobre os mesmos princípios que você, mas cuidado com quem te influencia. Amém? O problema é que Jonadab foi um incentivador de ideias erradas, e sabe o que acontece? Davi nem percebeu. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você está percebendo as coisas ao teu redor? Ei, você é pai, você é mãe? Você está percebendo? Quando um desejo errado, pecaminoso é alimentado, como a gente acabou de dizer, ele acaba sendo consumado. Por quê? Porque ele passa a influenciar e dominar aquela pessoa. A vontade dela fica atrelada àquilo. Olha aqui, 2 Samuel 13, versículo 6. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se de doente. Vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: peço que minha irmã Tamar venha, prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Aminon teu irmão e faz-lhe alguma comida. Para aí de ler um pouquinho, por favor, que é muito importante a gente ir com calma. Amém? A gente vai até o versículo 14. Aminon, ele se deixou influenciar pela ideia errada de Jonadab. Ele tinha um desejo, que ainda era só desejo. Ele não estava tendo coragem para fazer. Alguém deu a ideia errada, arquitetou o plano, ele tomou a iniciativa e fez. Agora preste atenção, amado. Quero dar um conselho aqui aos pais. Você não pode ser negligente e nem displicente na criação dos seus filhos. Primeira coisa, que eu já me adiantei aqui, mas eu quero chamar sua atenção. Veja que Aminon chama o pai. Aminon sabia a capacidade de manipular o próprio pai. Aminon sabia que ele conseguiria levar o próprio pai na conversa. Ei, se por um acaso um filho souber, passar pela ideia dele que ele pode enganar um pai e uma mãe, ele já está movido pelo enganador que se chama diabo. Não se ofenda aí não, filho.
Nem você, marido, nem mulher, tá? Que isso se aplica a todos nós. Mas preste atenção numa coisa. Agora, o pai experiente na vida, homem de Deus que se diz ser, precisa ter discernimento. Diga quem está do seu lado: você precisa de discernimento. Não é estranho o filho se dizendo doente, se dizendo enfermo, requer justamente que a irmã venha lhe servir no quarto, a irmã que ele nem considera tanto assim como irmã. Qual é essa necessidade? Sabe, pai, mãe, você precisa supervisionar bem as ações dos seus filhos, para você conseguir perceber quando começar a acontecer mudança de comportamento. A Aminon de uma hora para outra justifica uma doença e tem uma mudança de comportamento. Ele requer a presença da sua irmã, que o pai deveria julgar isso com outros olhos. Não estou querendo que você fique paranoico e fique achando que dentro da sua casa possa haver uma maquinação maligna e que alguém está arquitetando um plano. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou aprendendo com os erros de Davi. Eles talvez não sejam os mesmos seus, mas Aminon conseguiu levar Davi na conversa. Davi convence Tamar a ir, a fazer o que Aminon queria. E no versículo de número 9, ele requer que todos saiam da presença dele e ficasse só Tamar. Outro comportamento estranho. Ô pai, ô mãe, nós precisamos usar a capacidade que Deus nos deu. Amém? Amém. E orar a Deus pedindo discernimento, porque algo muito maligno estava para acontecer. Agora tudo começa quando Davi não percebe que o próprio primo não era boa influência para Aminon. Ele não supervisionava as companhias de Aminon, ele não supervisionava as amizades de Aminon, ele não conhecia de perto de fato quem eram eles, o caráter, a índole, a conduta, o que eles faziam de fato. Sabe, às vezes você não conhece os amigos do teu filho, a família dos amigos do teu filho. Às vezes você não conhece os amigos dos amigos do teu filho, que às vezes não é o amigo em si, mas os amigos dele já é influência perigosa o suficiente. Às vezes você não conhece nem o namorado ou nem a namorada dos seus filhos, não conhece a família deles. Isso é errado. Você deve se aproximar, você deve conhecer, porque você não vai conseguir impedir isso. Você sabia disso? Vai chegar um momento em que o filho e a filha vai fazer a sua escolha. Agora, você pode influenciar supervisionando, caminhando de perto, aconselhando, observando, monitorando, influenciando. Por quê? Porque senão outros o farão. Se você não for a influência que seu filho precisa, outros serão. Se você não supervisionar a amizade, as companhias, as práticas, as escolhas, as ações deles, alguém vai assumir esse papel. Jonadab assumiu esse papel. Você observa que houve mudança de comportamento em Aminon. E você também precisa observar toda e qualquer mudança de comportamento. Por exemplo, quando é que um adolescente começa a usar droga? Quais são os primeiros sintomas? Quando é que ele começa a se interessar por relacionamento homoafetivo? Como que você percebe? Mudança de comportamento, pai e mãe. Mas sabe qual é o defeito que nós temos? Nós não queremos admitir e constatar os defeitos ou as falhas ou qualquer desvio que os nossos filhos tenham. E nós ficamos tremendamente ofendidos quando alguém os acentua para nós. Sabe por que nós não vemos? Porque nós olhamos com olhar de pai e mãe simplesmente. E nós precisamos olhar com um senso diferenciado. Nós precisamos olhar pedindo o discernimento de Deus, dizendo: Senhor, eu não quero caçar, como dizem por aí, né? Chifre na cabeça de cavalo. Eu não quero inventar demônio onde não tem. Mas Senhor, meus filhos são teus, minha casa é tua, minha família é tua, e eu não quero aceitar que o diabo plante maldição na minha casa. Então você vai ter que começar a observar a mudança de comportamento. Não era estranho Aminon mudar tão drasticamente, começar a adotar aquela nova forma de ser, fazer aquelas exigências, alegar estar doente, alegar estar enfermo. Muitos pais, por não ter observado a mudança de comportamento dos filhos, porque não tem tempo para isso, não tem tempo para um lazer junto, não tem tempo para um diálogo, não tem tempo para uma conversa, como dizem por aí, um papo reto, né? Uma conversa clara, franca, porque não tem tempo para influenciar, para ser presente. Não nota que o filho mudou, que a filha mudou, e quando a casa cai se desespera. Aí tudo pode ter se tornado tarde demais. E aí você vai dizer: e agora o que eu faço? Aí você vai levar para uma igreja, querer que um pastor conserte,
Vai chegar na escola querer que a professora conserte, vai chegar diante das autoridades e querer que as autoridades consertem. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não foi a igreja, não foi a liderança, não foi professor, nem a autoridade que fez e que pôs esta criança, este filho, esta filha no mundo. Eles são responsabilidade suas, dos pais. Amém? E por mais que as autoridades elas possam auxiliar, por mais que a liderança eclesiástica possa auxiliar, por mais que o setor de educação secular possa auxiliar, será limitado, porque a influência que ele sofre dentro de casa é maior. E dependendo do meio que ele vive, da forma, da cultura familiar que ele tiver, isso vai refletir lá, vai até atrapalhar lá. Se nós tivéssemos famílias mais sadias, famílias saradas, mais equilibradas, pais e filhos que temessem mais a Deus e se respeitassem e se honrassem, nós não precisaríamos tanto de presídios. Estaria sobrando vaga e eles não estariam superlotados. Mas porque falta esses princípios é que cada vez mais nós vemos a criminalidade aumentar, nós vemos a criminalidade crescer. E talvez você vai dizer assim: ah, pastor, então é culpa só dos pais. Não, calma, agora está sobrando um pouquinho para os pais, mas sobra também para os filhos. É necessário nós observarmos a mudança de comportamento. E a mudança de comportamento começa dentro da igreja, na escola, no trato com os irmãos, na forma como se dirige a nós. Você não tem notado alguma mudança aí? Você não acha que está precisando de alguma medida? Você não acha que está requerendo alguma posição sua, ou você vai deixar alguém assumir o controle no teu lugar? O traficante assume, o criminoso assume, os movimentos LGBT assumem, eles assumem. Sabe, querido, infelizmente alguém vai assumir e vai influenciar e vai decidir o rumo da sua família. E você não vai conseguir evitar certas tragédias.